Bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei que horário você está vendo, mas vamos para mais um estrave de mente. Bora! Hoje nós vamos falar da anatomia das emoções. Eu tava lendo uma parte do livro aqui que eu tô estudando, muito legal, quer ver? O ator diz assim, o escritor diz que uma das ferramentas mais efetivas para lidar com o passado é a criação de um contexto diferente. Isso significa que damos a ele um significado diferente, tomamos uma atitude diferente sobre o trauma ou a dificuldade do passado e reconhecemos o prêmio escondido dentro dele. O valor dessa técnica foi reconhecido primeiro na psiquiatria por Viktor Frankl e ele explicou a abordagem, a qual ele chamou de logoterapia, em seu famoso livro Em Busca do Sentido. As suas experiências pessoais e clínicas demonstraram que ocorrências de eventos emocionais e traumáticos vão mudar consideravelmente e serão curados se um novo sentido for dado para eles. E aí ele foi falando das experiências pessoais dele no campo de concentração nazista, quando ele percebeu um sofrimento físico e psíquico como uma oportunidade de conquistar um triunfo interno. Então tudo pode ser tirado do homem, exceto uma coisa, a última das liberdades do ser humano: escolher a própria atitude em uma dada circunstância, escolher o seu próprio caminho. Então, aí ele coloca que as circunstâncias horríveis podem manter um significado profundo para o espírito humano. E aí, analisando, eu achei muito legal, porque faz sentido. Muitas vezes, se você parar para pensar, lá atrás, no passado, quando você teve uma decepção, uma frustração, seja na área profissional, pessoal, aquilo te fez sofrer naquele momento, mas com o tempo, como você se refez? Você se refez olhando para outra situação, olhando para frente, se fosse uma demissão. Então você foi atrás de um novo emprego. E as coisas vão se. Eu falo que as coisas vão sair, o nó vai saindo, não é de repente. Porém, quando você olha, você já está numa outra situação e aquilo deixa de ser dolorido. A depressão, eu acredito que é algo quando a pessoa ela não sai daquele passado, ela fica remoendo. E dói, porque eu já tive quadro de depressão, tá? E mais de uma vez. Porém, eu sempre tentei me refazer saindo daquele lugar. E eu achei muito importante porque foi necessário eu rever o meu amor próprio. Todos os momentos que eu me vi num limbo que eu estava numa fase pré-depressão e alguns médicos, até quando eu estava tendo uma crise de ansiedade, eu achei que eu estava tendo um infarto e alguns médicos me encaminharam inclusive por um psiquiatra. Não que eu não aceitei, eu acho que as pessoas precisam tratar, mas dentro de mim eu precisava mudar algumas atitudes. E foi o que eu fiz. Então, o que nós percebemos? A nossa mente, ela nos guia. Porém, nós temos um equilíbrio entre emoção e razão. Quando nós somos atacados ou quando algo não sai do jeito que nós esperávamos, a razão vai ficar um pouco desequilibrada, então ela não vai sobressair quanto a emoção. É quando a gente tem um momento de fúria, por exemplo. Nós somos atacados, ou a gente ouve algo que nós não queremos, ou até o fim de uma relação, o fim de um trabalho, enfim, quando tem uma demissão. E aí o que acontece? A pessoa, ela não está esperando, então aquele momento, se ela não souber filtrar as emoções e equilibrar com a razão, porque é muito bonito falar agora, mas na hora que você ouve, a primeira coisa que acontece, a sua emoção vem primeiro. E é isso que nós
temos que trabalhar para não gerar esses gatilhos, entendeu? Porque quando a gente consegue trabalhar isso, respirar fundo e falar, não vou responder, ou eu falar, tá, porque, perceba, todas essas situações que nos deixam, ou a maioria das situações que nos deixam assim, nós não podemos fazer nada, porque não depende de nós. Exemplo, se você está trabalhando e você é demitida, depende de você continuar? Não, você fez a sua parte, seu melhor, se o seu chefe ou a pessoa responsável acha que não dá mais, você não depende de você. Uma outra coisa, você tá namorando, tá noivo, tá casado, e o seu cônjuge chega e fala que de repente não quer mais. Não importa os anos que vocês estão juntos. Para outra pessoa não faz mais sentido. O que você vai fazer? Então, ou nós vemos várias pessoas que não aceitam, isso é péssimo e acaba perseguindo mulheres, ou até homens também são perseguidos por mulheres, mas é muito pouco, bem menos do que a mulher, né? E ao invés de você andar para frente naquela hora, você precisa respirar e arrumar um novo. O que o escritor fala aqui é que você precisa arrumar um novo sentido para isso. Qual que é o novo sentido? Ah, tá, é claro, você vai chorar, você vai sofrer, mas vamos lavar o rosto e vamos continuar. Vamos continuar como? Fazer uma atividade física, cuidar de você, um autocuidado. O amor próprio, ele vem com essa satisfação, porque quando você tem um amor próprio, você consegue se colocar em primeiro lugar. Quando você se coloca em primeiro lugar, as pessoas notam isso. Primeiro tem que ser você. Você vai sofrer, mas aí você sempre pensa uma coisa assim, eu sempre tive isso pra mim. Difícil, não aceitando, mas tive isso pra mim. Se a outra pessoa não quer estar comigo, qual é o sentido de eu querer continuar com ela, ou ficar insistindo pra ela ficar comigo? Gente, já tá claro. Agora você quer uma pessoa do seu lado por dó, que não quer mais estar ao seu lado? Eu tenho certeza que é melhor ficar sozinho, entendeu? Então é aí que nós precisamos nos equilibrar, que nós precisamos levar para nossa mente, porque o que acontece? Só que também nós temos vários gatilhos, isso é para os próximos destraves da nossa mente, que já vem lá da infância, e o nosso subconsciente deixa lá. É como se fosse um porão, cheio de tralha. Tem coisas que você vai lembrar, tem coisas que você não vai lembrar. E tem coisas que, de acordo com o que acontece na sua vida hoje, é um gatilho lá do passado. E aí você vai, resgata aquilo, começa. Por isso que a terapia ela é importante. Você resgata e fala, peraí, por que eu fiquei tão alterada nessa situação? Aí você vai lembrar que você foi rejeitado, que você não teve um afeto, ou que você não foi abraçado, ou que você foi abusada. Várias coisas vão despertar um gatilho para você não querer aceitar um fim ou para você não querer mais se relacionar com alguém. E isso é algo que você precisa trabalhar em você. Eu sempre penso assim, que hoje, né, gente? A gente trabalha todos os dias para tentar evoluir. Eu sou agitada, eu tô, inclusive, fazendo um jejum agora de 14 dias, tirando as coisas que eu mais gosto, farinha branca, açúcar que me faz mal, eu acredito. Eu já tirei refrigerante, tem muitas coisas que eu já ia fazendo jejum também de 20 horas. Pra quê? Pra matar minha carne, pra fechar minha boca, pra não falar. Então, pra me falar menos, pra eu conseguir me manter em espírito e não em carne, né, como nós falamos, porque a própria palavra de Deus fala que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então eu tô fazendo um jejum esses dias, de 14 dias. Eu já sei que vai ser puxado, mas eu preciso. Por quê? Porque eu também quero ser melhor.
porque eu quero ser atacada e não atacar. Ah, mas isso é muito fácil. É difícil a gente fazer isso, porque as pessoas não estão corretas. Tá bom, mas quem está trabalhando e tentando ser melhor e querendo viver mais e buscando uma energia maravilhosa, buscando ser melhor, sou eu. O outro às vezes não está no mesmo nível. Então, quando a gente começa a perceber isso, as coisas vão fazendo sentido e a sua vida flui. Então, aquele término, ele pode ser o recomeço de outras coisas. Ele pode não, ele é, né? Quando eu tive o final de uma relação de 6 anos quase, depois de 10 meses eu estava casada com meu marido e eu nunca tinha conhecido meu marido antes. E nós estamos entrando no 14º ano de casado. Fácil? Não, não é fácil, gente. Mas, e também estava pronta para uma nova relação. Mas ali eu fui tentando o meu autocuidado, eu já não queria saber de ninguém. Eu fui deixando claras as minhas regras. Eu já não era qualquer pessoa que tinha acesso a mim. Então eu já deixei limites claros que eu seria somente para uma relação séria ou nada, tá? Então eu já tinha 30 anos, eu já estava em outra. Mas isso fica para outra conversa, porque senão vai ficar muito longo. Então, olha pra frente, ou vai lá atrás e fala, peraí, por que eu fico desse jeito? Se perdoe, traga isso à tona e quebre isso. Fala, não, eu não vou mais continuar deixando que isso me afete. E vamos para a próxima fase. Porque se nós acordamos, é porque nós temos mais um dia. Um bom dia para você.